Mais um Sobrevivendo ao Vivo, aquele quadro Sobrevivendo ao Vivo, que veio do Instagram, e só são 3 minutos, mas 3 minutos não é o suficiente, porque 3 minutos são as grandes corporações tentando entrar na sua mente, colocando dopamina no seu cérebro, para que você fique ali com o cerebelo lisinho e não consiga absorver informações com mais tempo que o necessário, que seria para eu te contar sobre o que foi esse jogo. Mais um Sobrevivendo ao Vivo. Estamos aqui no estádio Cerejão para falar de Brasiliense 1 contra 1 Primavera. Vamos contar a história desse jogo, mas antes vamos contextualizar. Primeira rodada, a estreia do Jacaré na Série D. Então, com esse jogo, finalizamos a participação na primeira rodada dos times do Distrito Federal, já com alguns resultados. Ontem, o Gama venceu por 2x0 a Aparecidense, o Capital venceu por 1x0 a União Rondonópolis, e agora hoje fechou aqui com 2 empates. O Brasiliense empatou por 1x1 com o Primavera e o Ceilândia 0x0 com o Misto. Ok, vamos para a história desse jogo. Começar falando de um brasiliense que está no mesmo grupo do Gama, e é um grupo diferente. Não diferente, mas assim, é um grupo mais acessível que o grupo do Capital e Ceilândia. Acho que Capital e Ceilândia é mais difícil, tem mais qualidade, tem adversários mais complicados do que é o caso do acessível, vou classificar assim, grupo de Gama e Brasiliense. Por que eu falo acessível? Primeiro que é um grupo de 6, onde classificam 4. Então só por aí eu já coloco quase que uma obrigação de Gama e Brasiliense avançarem. Vou me limitar esse vídeo mais a Gama e Brasiliense, porque tô comentando, lógico, o jogo que eu acabei de ver aqui do Brasiliense contra o Primavera. É acessível porque, fora os dois times do DF, os adversários são Luverdense, sim, uma equipe que chegou longe do mata-mata do Campeonato Mato Grossense, uma equipe grande, uma equipe que já vem aí com lastro de campeonatos nacionais do cenário brasileiro, mas aí a gente vem com uma sequência de Inhumas, foi o último colocado do Campeonato Goiano rebaixado. Primavera foi aí o penúltimo colocado do Campeonato Mato Grossense rebaixado. E o Aparecidense, que escapou do rebaixamento nos playoffs. Os playoffs contra o rebaixamento lá do Campeonato Goiano, escapou, então quase rebaixado Aparecidense. Visto esses adversários, por isso que eu coloco como Gama Brasiliense com total capacidade e até um quê de obrigação, não gosto de usar essa palavra no futebol, mas um quê de obrigação em avançar. Vamos ao jogo. O Brasiliense chegou aqui com o início de um novo trabalho. Léo Roquete, vindo do Samambaia, depois de um grande trabalho do Cachorro Salsicha no Candangão, ele quem assume o time do Brasiliense como treinador. Algumas peças do Samambaia, como o Vitor Xavier, que estreou aqui como titular, o próprio Regino, que jogou de zagueiro hoje, também outro jogador do Cachorro Salsicha, o Nolasco, que também entrou no decorrer da partida. Também foi dia de estrear René Silva, vindo do Paranoá, eu gosto muito dele, achei uma das melhores peças do time da Sucuri e um dos melhores jogadores do Campeonato Candango também. E um brasiliense que tem boas peças, tá? Tem o Jean-Pierre, que vai começando a se engrenar da reta final do Candangão pra cá, começando a pegar cancha. O Tarta, que eu gosto muito, sou muito fã do Tarta. Tem peças desse time, o Kaiser é um excelente goleiro. Enfim, é um time com peças, mas também é um time que precisa de melhorias, é um time que a torcida já vinha pedindo camisa 10, vinha pedindo pontas, chegou o René Silva, chegou aí algumas peças de meio de campo também para agregar esse time, que também vejo torcedores pedindo mais presença de um 9. Hoje começou o Vitor Xavier, gosto muito, vice-artilheiro do Campeonato Candango, e entrou no decorrer da partida o Wallace Pernambucano. Vamos ao jogo. Jogo abaixo do Jacaré, tá? Jogo abaixo do Jacaré no âmbito geral, se a gente for falar, acho que o Brasiliense saiu daqui devendo, torcida chiando e cobrando, porque saiu devendo, não dava para vir aqui empatar com o Primavera. A gente até conversou com o Medina, goleirão, que fez uma grande partida da equipe do Mato Grosso, e ele falou que a primeira Série D da equipe é um time que tá convivendo com viagens muitas, porque tá jogando Copa Centro-Oeste, meio de semana, e também jogando final de semana, então tem um desgaste, é um elenco curto, é um time recém-formado, menos de 10 anos, se não me engano, estão em 5 anos, 6, a equipe do Primavera, depois vou achar certinho essa informação. Enfim, é uma equipe muito jovem, muito recente, e aí você pega um brasiliense que tem a obrigação de fazer mais. É uma equipe no cenário nacional, por tudo que se criou, tem a obrigação de fazer mais, e também pelo time que tem obrigação de sair daqui com pelo menos algo melhor do que foi. Mas a partida não começou de todo pior, não. Começou com o brasiliense atacando, puxando, empurrando o time no Primavera para trás, só dava brasiliense, até o momento do gol. Não vinha criando tantas chances claras, mas vinha pressionando e o gol sai de uma bela jogada ensaiada no escanteio, bola rolada para trás na entrada da área pro Jean-Pierre, que bate muito bem na bola, ele tem um trato diferente, bateu bem, ela para na defesa do Primavera e dentro da área o Regino,
que detalhe pro Regino, tá? Que ano passado chegou a atuar de 9 com a camisa do Ceilândia, foi inclusive o artilheiro do Gato Preto na edição de Série D do ano passado do Ceilândia. Ele que é um volante por formação, joga mais no meio campo, mas jogou lá no Ceilândia como atacante, depois no Samambaia, na Aruque, jogou como meio campista e agora fazendo zagueiro no time do Brasiliense e ainda saiu com gol. Ele tem um faro, ele é diferente ali, perto da área, perto do gol, sabe achar o gol. Foi lá, fez 1-0. A partir desse momento, eu pensei, pô, agora o Brasiliense vai administrar, vai controlar esse jogo, vai fazer mais um, mais dois, e aí vai acabar, porque realmente tinha superioridade. Mas não foi o que aconteceu. Depois que fez o gol, acho que o Brasiliense deu uma diminuída no ritmo, talvez ali uma estabilizada, né? Talvez ele tenha se conformado com o placar de momento, deu aquela relaxada, e o time do Primavera foi conseguindo ganhar espaço, ganhar volume no campo ofensivo, por mais que não tenha criado nenhuma grande chance de gol, era um time que muito pelo lado esquerdo conseguia ali uma oportunidade ou outra de, vamos dizer, não de pressionar, mas ameaçar criar uma grande chance. E aí, como são as coisas, o futebol é um jogo de pouca pontuação, e jogo de pouca pontuação, de pouco gol no caso, que é a pontuação do futebol, é diferente de um basquete. Um basquete são 100 pontos, uma cesta não faz tanta diferença, são 2 pontos ali, do que como faz um gol e um lance no futebol. Na chance que teve, o Primavera chutou uma bola na entrada da área, batida para gol, ela desvia no braço aberto do Iago, zagueiro do Brasiliense. Penalidade, Giovani na bola, Giovani bota bola para um lado, Kaiser de outro, empata, deixa tudo igual, 1-1. A partir daí o Primavera foi usando a sua estratégia que veio aqui para jogar esse tipo de jogo, um jogo mais reativo, um jogo fechadinho lá atrás, um jogo muito longe de querer tratar de igual para igual ou ir para uma trocação firme com o Brasiliense. Praticamente defendia com todos os jogadores, ficava só ali o Kaique, camisa de número 9, e o Giovani, autor do gol, camisa de número 10, como 2 homens livres, o Giovani para pegar essa bola e lançar por camisa de número 9 do Primavera, e essa foi a estratégia do time do Mato Grosso. E a gente voltou a ver alguns dos defeitos que o Brasiliense tem desde o Candangão. Não faz um bom começo de ano, né? O Brasiliense ficou em 6º no Campeonato Candango, isso não pode, por investimento, pelo que se propõe, não pode, e ainda não deu a resposta. De novo, é um trabalho muito novo, é o Léo Roquette chegando, com muitos jogadores que ele já conhecia, sim, com muitos jogadores do Samambaia que ele já conhecia, sim, mas ainda é um novo trabalho, mas que hoje não fez uma boa atuação. Problemas antigos voltaram a se repetir. Um time que tem dificuldade na criação de grandes chances de gol, dificuldade na ofensividade, quando o outro time se posta a ficar lá atrás, a apenas segurar resultado, ou então a jogar de um jeito mais defensivamente. O Brasiliense tá com essa dificuldade de conseguir desbravar, abrir os mares da defesa adversária, tá com essa dificuldade brasiliense, e foi o que a gente viu aqui no segundo tempo. Demorou para sair alguma chance mais clara, melhorou um pouco. Eu gostei da entrada do Wallace Pernambucano, tá? Ele entrou no intervalo, na saída do Vitor Xavier, entra o Wallace Pernambucano, desce muito para trabalhar com bola, e ele que participou bem, principalmente dos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Achei que ele foi um cara útil, chegou a fazer um gol, mas anulado por impedimento, e foi um momento que o Brasiliense ali teve uma condição a mais de tentar criar. Eu gostei da entrada do Wallace até os 15, 20 do segundo tempo. Depois, pouco se criou do Brasiliense. Dos 20 minutos até a reta final do jogo, a gente viu uma cobrança de falta do Tarta, que fez uma boa defesa, o Medina, e mais nada. Chegando na reta final, o jogo fica quente, o time do Primavera tem um jogador expulso no finzinho da partida ali, o Tommy, camisa número 11, se eu não me engano, e aí sim o Brasiliense começa a fazer uma pressão mais incisiva e com chances mais reais. E aí que entra o goleiro Medina. Primeiro uma boa bola, se não me engano, o Tarta acha o Daniel Vansan entrando, infiltrando na área. Na reta final do jogo, ele fica no cara a cara com o goleiro, tira demais, joga para fora. Depois a gente teve alguns lances, cruzamento na área, de cabeça, a tentativa do Brasiliense. O Medina faz uma grande defesa, o goleiro do Primavera, lá embaixo. Depois, durante o segundo tempo, teve uma bola que belisca a trave, e na reta final um chute do Tarta, que também, se não me engano, o Tarta dá um chute no cantinho, o Medina faz outra bela defesa. Aí sim, uma reta final, o Render Silva até entra para dar aquela fumaça no segundo tempo, mas o time do Brasiliense ainda tá aquém de criação, conseguiu criar mais da pressão final do abafa, e quando teve um jogador a mais foi quando saiu as maiores oportunidades, por mais que vez ou outro o Brasiliense tenha conseguido dar uma agredida, mas ainda é aquém do que eu espero que esse time consiga fazer contra o Primavera, a modesta equipe do Primavera, que foi operária, mas quando você pega os dois times, jogando aqui no Cerejão, cara,
o Brasiliense tem que fazer melhor. Tem que fazer melhor, tem que vencer essa partida. Começa com um tropeço, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, não é pra, meu Deus do céu, acabou tudo, calma, é a primeira rodada. Mas preocupa alguns erros do Candangão, a gente vê refletido aqui novamente, lembrando que é um novo trabalho, ainda tem muitos jogos de Série D, avançam 4 de 6, lógico que é sempre bom avançar das cabeças do grupo para pegar adversários historicamente mais frágeis do outro lado da chave. Mas enfim, é um Brasiliense que tem que melhorar, tá? Tem que melhorar muito. Algumas peças aqui eu gosto, mas ainda falta mais para esse time do Brasiliense, principalmente com bola. Principalmente com bola. E também consertar umas desatenções sem bola, porque não dá para levar um gol. Ok, foi um acaso do jeito que tomou uma bola na mão, mas assim, era um acaso de um Brasiliense que era para estar amassando o jogo inteiro e deixou o Primavera chegar no seu campo ofensivo. Decepciona o Jacaré, mas tem muita Série D pela frente. Falando em Série D, já comentei os resultados, vou pegar esse jogo de Ceilândia para ver, contar, trazer as análises para vocês ao longo da semana, porque tem muito futebol candango. Então me despeço daqui com esse jogo abaixo do Brasiliense, o empate com o Primavera. Já é a segunda vez que eu vejo o Primavera em 2 semanas, né? Porque a outra foi a vitória do Capital por 4-3, que também era uma vitória que o Capital tinha que ganhar daquele Primavera. Tinha que vencer aqui o Brasiliense, acabou não conseguindo. Enfim, nos vemos depois em outro BVendo ao vivo. A luz acabou de desligar, acho que é um sinal que eu vou ficar preso aqui no Cerejão. Vou ter que dormir aqui, quem sabe ali atrás do gol. Já tô vendo aqui um bom lugar pra dormir. Enfim, vou achar aqui um lugar maneirinho pra me aconchegar. É isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Mas aquele vídeo que a gente já sabe sobre o Vendo ao Vivo. Valeu, até mais, fui!